Boa noite, Antonieta. Já está chegando aí, já tem gente chegando. Falta um minutinho para as 7. Vou iniciar às 7 horas. Vamos ver nosso convidado, se ele já está acionando lá para poder participar. São 7 horas. O Ivan chegou, que é o nosso convidado de hoje. Deixa eu só incluí-lo aqui na conversa. Beleza. Isso. Aguardando o Ivan. Opa, tudo bem aqui? Beleza, Ivan? Tudo pra ver uma boa aí? Tá bem, tá tranquilo. Vamos começar? É, me São escondi aqui 7. no quarto da minha filha, que é o lugar mais silencioso aqui da casa para conseguir o sossego aqui. Beleza. Tá ótimo. Se acomoda aí direitinho. Toma só cuidado com o microfone, porque o microfone, você esbarrou, ele fez barulho. Beleza? Beleza, mas tá dando pra ouvir numa boa? Tá, tranquilo, de boa. Beleza. Vamos começar? Esse aqui é um ciclo de lives do Instituto Cultural Crespo Penedo. Meu nome é Ayrton Costa, sou professor do Instituto Federal Campus Volta Redonda, aqui na cidade de Volta Redonda, e tenho acompanhado o trabalho do Instituto Cultural há bastante tempo, desde o tempo que eu trabalhava na Fundação CSN, que eu tive o prazer de trabalhar na produção de uma exposição. Eu era coordenador de artes visuais lá, trabalhei na exposição Chibata, e desde lá eu conheci a Antonieta Penedo. Desde lá a gente vem trabalhando sempre em prol dos alunos, envolvendo alunos nas atividades, em visitas ao Instituto, na organização, enfim. No ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar na exposição Clécio Penedo, FPP do Brasil, no Museu Nacional de Belas Artes, que gerou esse catálogo. Isso. Essa, ela teve uma programação no entorno dela, né? Visitas, piadas, apresentações artísticas, né, culturais, de música. A Orquestra de Barra Mansa esteve lá, também o coletivo teatral Sala Preta fez uma apresentação do espetáculo na abertura da exposição. Então, uma programação ali completa em torno da exposição. E uma das atividades dessa programação foi uma mesa redonda. E aí a gente convidou, na ocasião, nós tivemos, né, além do convidado, que era o Amador Pérez, um artista, né, o Amador Pérez, a Antonieta Penedo, a mediação da Andréa Wade, nós convidamos todos que contribuíram com o textos Foi muito bacana. para o catálogo, que foram publicados no catálogo. Entre eles, Ivan. Semana passada tivemos aqui o André Couto, também contribuiu com o texto. Na verdade, o texto do André é o único texto que vem direto da publicação que o próprio Clécio Penedo fez. Isso antiga, né? Isso. Era um dos dois textos principais, maiores do catálogo, do livro. O livro ele tem também pequenos textos, críticas que saíram na época das exposições. E aí a gente republicou o texto do André, atualizou, e também tem contribuições da Ana Letícia Penedo e do Ronaldo Awad. Então, todos eles participaram da mesa, e aí a gente pensou em estender aquela conversa que nós tivemos lá, aquelas reflexões, aquela oportunidade da gente falar um pouco mais, além do texto, né, além do que foi publicado no texto, a gente estender um pouco para a internet, aproveitando esse momento em que as lives, as conversas na internet estão acontecendo com mais frequência, a gente também trazer aqui para a internet o que a gente conversou, as nossas reflexões de lá. Então, foi dessa forma que a gente tem uma sequência de 6 lives. Começamos com a Antonieta Penedo. Ela falou sobre o início do Instituto Cultural Crespo Penedo,
E ela falando sobre o Instituto Cultural Clécio Penedo, a gente também fez uma live, uma conversa que acabou apresentando muito do próprio Clécio Penedo, a Antonieta, esposa do Clécio, hoje diretora do Instituto. Então a gente falou uma apresentação, foi uma live de apresentação do Clécio. Na sequência a gente teve o Ronaldo Awad, que é um professor, pesquisador, artista visual, e a gente falou muito sobre o trabalho do Clécio. O Ronaldo conheceu o Clécio Penedo no momento em que o Clécio produzia esse conjunto de séries, dava início a esse conjunto de séries que é chamado Essa Utopia do Brasil. Então, o Ronaldo pôde falar da aproximação que ele teve com o Clécio nessa época, uma aproximação que durou uma vida inteira, tanto que o Ronaldo estava lá no momento de uma catalogação do trabalho do Clécio Penedo, importante, pensou o trabalho dele de uma forma panorâmica. A gente conversou muito sobre isso, o rigor que o Clécio tinha, como que o Clécio submetia a escolha dos materiais, de como ele ia trabalhar ao tema que ele escolhia, como que ele pesquisava, o encontro com o Ivan Seta, a gente conversou muitas coisas. E semana passada nós tivemos um encontro aqui com o André Couto, historiador, professor, pesquisador também, falou bastante, nós falamos aqui bastante sobre a imagem do índio na arte brasileira e como que o Clécio representou o índio no trabalho dele, no conjunto de séries Essa Utopia do Brasil. E aí foi interessante porque nós fizemos várias reflexões e é de uma dessas reflexões que eu quero puxar para iniciar a nossa conversa aqui. Mas antes de iniciar a conversa com o Ivan, porque eu acho que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, a contribuição do Ivan é justamente um aprofundamento do que a gente conversou lá com o André semana passada, eu quero apresentar o Ivan. Eu sei que aqui, tem aqui com a gente aqui o Jean, que foi nosso aluno. Como o Ivan é professor do UFRJ, nós somos colegas de campus, eu já consigo ver aqui que tem alunos nossos aqui acompanhando. Então, o Jean já está aqui, Fernanda Bailão também. O Lodoro, professor, colega nosso. Colega. Uhum. Deixa eu ver mais aqui. Quem está aqui? Você tem aluno. A Emily. Até agora que eu visualizei aqui. Depois eu vou mencionando. E alguns amigos também apareceram hoje aí, daqui da Vila da Penha, aqui no Rio. Se tiver mais gente aí, você me fala. Não, mas é amigo daqui mesmo que viu a divulgação. Acho que não. Parou o vídeo? Não, né? Porque caiu. Não. Para mim tá certo. Deu uma travada, mas voltou. Deixa eu apresentar, então, o Ivan. O Ivan, ele é bacharel, licenciado em Geografia pela UFRJ. Isso. Ele tem ali um início na UFRJ, tanto que ele também tem o mestrado dele em Antropologia Social na UFRJ, no Museu Nacional, e foi professor substituto do CAP, do Colégio de Aplicação da UFRJ. Depois ele vem para o UFRJ, da UFRJ. E ele vem para o UFRJ, onde ele trabalha até hoje. Nós somos colegas, como eu disse, do campus Volta Redonda. Aqui no campus, de Volta Redonda, ele é membro do NIABI, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígena, pesquisador associado ao Grupo de Pesquisa Diversidade, Educação e Cidadania, IFRJ-CNPq. Ele tem experiências na área de antropologia do Estado e do poder, com ênfase em análise de políticas públicas, da participação social indígena e da política indigenista brasileira. Recentemente ele tem orientado trabalhos, estudos, pesquisas com o tema de educação e relações étnico-raciais no Brasil. E aí, boa noite, Ivan. Obrigado por você ter aceito aí para a gente conversar com a gente. Nada, que eu agradeço mais essa oportunidade. Já teve a do ano passado, foi um debate muito rico, e agora essa live aqui. Eu que agradeço a você. Beleza. Para a gente começar a conversar, eu vou lembrar o finalzinho da nossa conversa com o André semana passada. O André falava, o texto do André também tem muito isso, assim, de quem que é o índio na obra do Clécio. Ele lembrou do Valmir Ayala, que é um crítico de arte, que escreveu Os Índios Somos Nós. Então, o índio ali também é o brasileiro. Mas no próprio texto do André, ele ressalta, no finalzinho da primeira parte, ele fala, a obra do Clécio fala de tudo isso, da formação brasileira, da história, fala do índio como nós brasileiros, mas fala do índio.
Isso. muito bonito. E aí é desse ponto que a gente vai partir, por quê? Outro ponto também que o André ressaltou no final da conversa semana passada é a atualidade da obra do Clécio. O que é um elogio para qualquer trabalho artístico, né? Você dizer assim, olha, ainda mais um trabalho como o Estopim do Brasil, que começou a ser feito na década de 70, final da década de 70, você dizer que ele é atual é um elogio. Só que ele ressaltou que é uma triste atualização, porque o que o Clécio viu na década de 70 e representou no trabalho dele parece subir novamente no formato. Aí o André até vou também aqui lembrar, e eu acho que não sei se a gente comentou semana passada, mas o André tinha trazido lá na mesa redonda algumas manchetes que traziam falas de dirigentes atuais, né, nossos dirigentes políticos, governo atual, e essas falas, elas, só para pontuar assim, como isso, um pouco da década de 70, volta para 2020, esse ano aí que é o ano de 2020. Então eu vou citar algumas frases, só para a gente iniciar. A Amazônia não é apenas um zoológico, fala do nosso ministro Salles. Os índios vivem pré-históricos dentro de suas terras, fala do presidente da República. As terras indígenas, continuando com uma fala do presidente da República, as terras indígenas inviabilizam o país. Tirando o governo não tem como meta conter o desmatamento, Salles. E a gente tem também outras manchetes que o André trouxe, o general Heleno, defendendo a revisão de todas as terras indígenas, um ministro da Educação, um ex-ministro da Educação, não gosto dessa coisa de quem roubou o Brasil foram vocês. E aí essas manchetes são muito de dezembro de 2019, quando aconteceu a mesa redonda. Aqui o André não traz nem manchetes que ligam a questão do Covid, que tem um aprofundamento das dificuldades que os índios historicamente têm no Brasil. Mas, enfim, então esse é o ponto. Tem um cenário que o Clécio vê, eu também já falei isso na fala com o Ronaldo e com o André, que o Clécio relata isso é publicado em pesquisa, em catálogo, que ele é provocado chega à mão dele um material de publicidade política depreciando o papel dos líderes religiosos na causa indígena, e ele indignado, ele resolve dar uma resposta a isso. Então, ali traz muito assim o que o Clécio vê do Brasil na década de 70 e o que ele resolve responder com a Estopim do Brasil. E o que o André fala que semana passada, que é a atualização do que ele vê, do que ele representa na Estopim do Brasil, que ressurge, né, em 2020. E aí eu passo a bola para você, o Ivan, para você comentar que década de 70 que cenário é esse da questão indígena da década de 70 que o Clécio viu, quais são as questões ali importantes ali dos indígenas, das comunidades indígenas na década de 70, e o que vem, o que retorna em 2020? Bom, então vamos lá, Ayrton. Então, em primeiro lugar, assim, para estender um pouquinho o cenário da década de 70, a gente tem que pensar o que estava sendo dito sobre índio no Brasil um pouco antes disso. Nas décadas de 50, 60, quando a figura do indígena aparecia no noticiário, no jornal, certo? De abrangência nacional, geralmente ele aparecia como objeto de uma ação de pacificação promovida por um serviço de proteção aos índios que antecedeu a FUNAI. A FUNAI é criada em 67, a partir da extinção desse serviço de proteção aos índios, que surge ainda como serviço de proteção aos índios e localização dos trabalhadores nacionais em 1910. E aí na década de 50, de 60, o trabalho desse serviço de proteção aos índios, quando aparece na mídia, é o que coloca o índio no debate nacional, e muitas vezes com uns destaques bem grandes, assim, a ação pacificadora dessa agência estatal, que era herdeira da ação do Rondon, como principal integrador, principal realizador dos primeiros processos de integração do Mato Grosso, depois indo até o Araguaia, depois chegando até onde vira Rondônia, né? E depois até o sul do Amazonas, sul do Pará. Então ele tem todo esse imaginário do Rondon como o grande sertanista do Brasil, que integrou
os sertões ao núcleo da administração pública brasileira e foi encontrando o índio no meio do caminho e criou uma agência nacional para lidar com os índios que ele encontrava nesse meio do caminho, que virou uma agência indigenista especializada de Estado. Então, quando a gente pensa... Não, só para pontuar que o André áudio também tá legal? no texto desse último movimento de integração do território nacional, né, na década de 70, só para dizer que o André também comentou isso e eu beleza. comentando agora. Beleza. Então, na década de 50 e 60, por exemplo, o que aparece sobre o índio na mídia nacional? Pacificação do Chavante. Depois de 20 anos de tentativa do Serviço de Proteção aos Índios, finalmente o povo bárbaro, selvagem do Chavante foram pacificados e vai começar o processo de integração deles à sociedade nacional. Certo? Então, se não eram os Chavantes, era um outro povo, Caiapó. Certo? E isso era o principal que a gente tinha no imaginário do Brasil sobre o índio. O índio é aquele elemento que representa o passado, o atraso, um estágio civilizacional ultrapassado, que a gente tem a nossa função enquanto brasileiro de integrar a comunhão nacional e fazer esse índio deixar de ser índio, certo? Tirar ele do estágio de selvagem, de bárbaro e trazer ele para o estágio de civilizado. Não entendendo a diferença cultural como um elemento da diversidade, mas sim como um degrau do evolucionismo social, para ele deixar de ser o que ele é e se tornar igual a gente, certo? E na década de 60, particularmente, isso começa a mudar um pouco com a criação do Parque Indígena do Xingu, certo? Com a criação do Parque Indígena do Xingu e também com as mudanças que vão levar ao final do Serviço de Proteção aos Índios e o início da FUNAI, em 67, ali você já tem uma qualificação um pouco melhor da mão de obra, dos quadros mesmo administrativos que vão estar aparelhados ali na ação do Estado junto aos índios. Já começa a surgir uma nova perspectiva, não de uma aculturação acelerada, imposta, mas de uma aculturação onde os índios podem tentar viabilizar o seu próprio ritmo de aculturação. E para isso precisava de demarcação de grandes territórios. Não podiam ser glebazinhas pequenininhas, que o SPI saiu demarcando no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que circunscreveu algumas milhares de famílias de Guarani e Kaiowá a 8 territórios pequenininhos e que hoje é aquela situação insustentável que acho que boa parte do pessoal que acompanha o cenário indigenista no Brasil sabe que a situação dos Guarani e Kaiowá é uma das mais tristes e paradigmáticas do que é uma ação mal feita de Estado em termos de política indigenista. Tem indígena vivendo em beira de estrada, criança indígena vivendo acampada em beira de estrada por causa dessa lógica de demarcar territórios pequenininhos. Então a criação do Parque Indígena do Xingu, na década de 60, projeta uma nova visão do que pode ser o índio no Brasil. Uma contestação daquilo que você tinha acumulado há 5 décadas. E parece que a década de 70 vem para a gente como uma reação ao que o Parque Indígena do Xingu criou enquanto possibilidade. Porque logo em 73, a gente já tem, e aí o Clécio vai acompanhando todos esses movimentos, que eles vão sendo colocados na mídia com bastante força. Mas logo em 73 a gente já tem a proposta e a aprovação do Estatuto do Índio, que aí tem alguns avanços, reconhece o direito, pela primeira vez reconhece o direito dos indígenas ao usufruto exclusivo das riquezas, dos territórios que eles habitam, reconhece a necessidade do Estado brasileiro, a responsabilidade do Estado em delimitar esses territórios onde os povos indígenas vivem, mas ao mesmo tempo reforça também, em termos de lei, essa visão integracionista, assimilacionista, que vê a aculturação como um processo inviável, um processo inexorável, um processo que não tem como ser revertido. Quando ele se inicia, só tem um destino para o indígena, que é deixar de ser índio e se tornar civilizado. E aí, nesse estatuto, a gente vai ter a definição de 4 degrauzinhos da indianidade. O que é o índio? Como se fosse o índio hoje que a gente considera isolado, o índio sem contato nenhum com a civilização, como eles colocavam. Os indígenas que já tinham iniciado o processo de contato, os indígenas que estavam no meio do caminho da aculturação e os indígenas que já estavam aculturados e que praticamente eram aqueles índios integrados, que na ideologia assimilacionista já não é mais índio, é trabalhador nacional, é sertanejo, não é mais índio, é caboclo, não é mais índio, é bugre lá no Mato Grosso do Sul, mas não é mais índio, e aí não tem direito a nada, porque já não é mais índio, certo? Então, ao mesmo tempo que é uma legislação que dá alguma coisa, ela também condiciona. Condiciona, assim, para você ser índio e ter direito à terra, você vai ter que se encaixar em um desses 4 pilares que a gente coloca aqui, uma dessas 4 classificações do que é ser índio no Brasil, e sabendo que seu direito à terra é o quê? É temporário, porque uma hora você vai deixar de ser índio, então uma hora ela vai ter necessidade daquele território grandão, tipo um parque indígena do Xingu, que vai poder ser revisto e reduzido. Era mais ou menos isso que trazia
essa relação entre garantir direito territorial em 73 no Estatuto do Índio e, ao mesmo tempo, condicionar o acesso a isso a um processo no qual, inexoravelmente, você vai deixar de ser índio em algum momento. Beleza? Então, esse é o primeiro debate da década de 70. Só para... O que acontece? O Clécio, pelo menos o relato dele, é que ele, 74, 75, ele tem um encontro com o Ivan Serpa, ele, com a Luiz, ele retoma o trabalho dele artístico. Antes ele estava atuando na educação, na gestão da educação em Barra Mansa, contribuía muito aqui em Barra Mansa, mas é no meio da década de 70 que ele retoma o trabalho dele. Então, quando ele encontra esse material que chega nas mãos dele, ele até no relato ele diz que ele não tinha, a não ser pelo interesse da história, enfim, ele nunca tinha se aprofundado nas questões do índio. Essa provocação, esse material que chega à mão dele que provoca ele fazer uma pesquisa. Então, eu acho que esse cenário que você está falando, ele vai começar a conhecer mais profundamente, né, por uma pesquisa, porque ele vai conversar com pessoas como o Edmilson Martins, o Vilas Boas. Isso, ele chegou a comentar comigo que ele chegou a pegar o material sobre o Xingu, não foi? Dos Vilas Boas, não foi? E aí ele se aprofunda. Então, isso que você está dizendo, provavelmente ele acompanhava, mas por interesse, para colocar no trabalho, para encarnar no trabalho dele, a partir depois, né? Ele vai ver isso, né, de forma retroativa. Isso, e é nesse contexto que está tendo a expansão da fronteira agrícola do Cerrado brasileiro, do Centro-Oeste, né, mais ou menos ali da metade do Mato Grosso para cima, em direção à Amazônia, na transição ali entre Cerrado, Cerradão, Floresta Amazônica, que marca ali a década de 70, é quando a gente meio que consolida a fronteira agrícola no Centro-Oeste do país e a partir daí começa a avançar para o norte do país. E ali onde você vai ter o contato cada vez maior das frentes colonizadoras com um monte de população indígena, que tem históricos de contato bastante recentes para aqueles momentos, né? São contatos muitas vezes que se iniciam com aquela expansão daquela fronteira agrícola, embora não seja o total, né? Aquela como se fosse chegando ali, a chegada do colonizador em 1500, alguns grupos já tinham tido contato antes, se afastado, mantido contato de novo por um tempo, depois rompido de novo, mas um contato mais permanente vai começar a ser iniciado com várias populações ali do Mato Grosso, do próprio Goiás, do Tocantins, do sul do Pará, de Rondônia, do próprio estado do Amazonas, vai começar a se intensificar e se tornar permanente a partir desse contexto. Então começa, como também você tem mais facilidade com a televisão, você divulgar essas imagens, isso começa a pipocar no cenário nacional. E, ao mesmo tempo, você tem um projeto de industrialização no Brasil que é praticamente cedido. Oi? Tem aquelas revistas Cruzeiro que mandava o fotógrafo lá para o interior do Brasil, o fotógrafo passava lá, às vezes vivia um tempo com um grupo. Isso, Manchete, né? A revista Manchete também botava umas capas desse estilo, como se fosse uma reprodução da Time, né? Que gostava de botar uma imagem só forte na capa, eles fazem a mesma coisa. Né? Cruzeiro mais antiga e Manchete mais para esse período, né? Isso, que até o Clécio depois, de certa forma, ironiza pegando a capa da Time, né? Para aqueles 4 indígenas ali, para o Apoena, para a menina Suyá, para o Raoni, né? E para mais uma liderança, Caiapó também, se eu não me engano. Isso daí. E a Índia amamentando, deixa eu ver onde que está aqui. A Índia amamentando, se eu não me engano, se não me falha a memória, também a capa da revista Manchete. Uma fotografia de capa da revista Manchete. Até a Letícia que está acompanhando, a Ana Letícia está acompanhando aqui, ela pode confirmar para mim. Isso, e aí ele começa a ver isso tudo, né? E é esse contexto que está por trás acredito eu, né? Da percepção dele colocar não o indígena naqueles termos românticos, como tentando extrair do indígena o que eu posso falar sobre a identidade formadora do Brasil. E não sei nem se chega a ser aquele termo, não uma perspectiva tão antropofágica, né? De o que o indígena representa através do simbolismo da antropofagia para a formação da cultura nacional, mas parece mais um viés de crítica mesmo pesado ao que está sendo imposto ao indígena. É a primeira vez que eu vejo, pelo menos no cenário artístico brasileiro, o indígena não como um objeto de inspiração, seja inspiração para pensar uma identidade nacional, no romantismo, seja uma inspiração do que vai ser a antropofagia, o movimento antropofágico,
para pensar o modus operandi da cultura nacional, mas o índio como objeto da intervenção, de fato, certo? E como é que ele se coloca diante disso? Como é que ele vive os efeitos dessa intervenção, desse projeto de aculturação, que é um projeto formal, está declarado na legislação da época, dos objetivos é você intensificar, promover a aculturação e a integração dos povos indígenas à comunhão nacional. Era o objetivo oficial da política indigenista brasileira até a década de 70, até basicamente a nossa Constituição Federal de 88. E ao mesmo tempo que você tem o indígena sempre como um objeto dessas intervenções, da expansão da fronteira agrícola, da industrialização com o projeto Jari, aquele projeto de celulose, de produção de celulose gigante que vai ser instalado e que ele também fala, né? Ele também tem a produção sobre o Jari, né? Então ele vai acompanhando cada etapa do que vai acontecendo na década de 70 em relação, sobretudo, aos povos indígenas da Amazônia, isso do projeto Jari, né? Um projeto que tinha um empresário brasileiro, mas tinha um bilionário norte-americano que comprou terras equivalentes ao que seria quase o estado do Sergipe, pelo que eu estava dando uma lida ontem, atualizando algumas coisas aqui para a nossa conversa de hoje. Eu até me assustei, eu não sabia que era tão grande. O negócio era quase do tamanho do estado do Sergipe e o cara se tornou, na época, o maior proprietário de terras do Ocidente, né? Comprando aquela terra ali para instalar aquele mega projeto de infraestrutura, mas também voltado para a produção de celulose, para a expansão da pecuária e da agricultura na região. Ele tinha um próprio projeto de produção de energia hidrelétrica para sustentar aquilo, criou uma cidade própria para os trabalhadores que ele atraiu para a região. Quando o negócio se encerrou em 82, né, começou em 67, quando se encerrou em 82, tinham 30 mil pessoas vivendo num lugar onde até então só fazia parte de territórios indígenas, né, e que acabaram não sendo demarcados e Jari foi colocado em cima. Então ele vai criando essa crítica, sobretudo pensando que esse processo, a Amazônia como símbolo, né, de um processo mais amplo que está tendo no Brasil, que é essa industrialização intensificada pela entrada de multinacional ao extremo. Já tinha entrada de multinacional desde antes do Getúlio Vargas, já tinha, com o Getúlio cai um pouco, com o Juscelino se intensifica de novo, mas ainda tem um filtro, um controle. E depois, para pensar o tal do milagre econômico no Brasil, a ditadura militar praticamente abre nossa fronteira para investimento e para a entrada de multinacional. Então, a industrialização no Brasil deixa de ser uma industrialização em bases nacionais, né? Passa a ser uma industrialização motivada pelas multinacionais e, ao mesmo tempo, a expansão da fronteira agrícola para sustentar isso. E ele vai retratando exatamente isso. A Volkswagen, né? A Volkswagen expandindo a atuação dela no Brasil, o projeto Jari, né? As próprias revistas norte-americanas que vão fazer o testemunho do que está acontecendo com os índios brasileiros na década de 70 na Amazônia, porque muito desses projetos eram projetos que eram financiados pelo Banco Mundial. E o Banco Mundial, na década de 70, ele não tinha nada preparado ainda, em termos de... Ele tem uma produção gigantesca, até com preocupação ambiental, do início da década de 70, com algumas contrapartidas, alguma preocupação de preservação, naquele debate ambientalista que estava começando a surgir sobre espécies ameaçadas de extinção, espécies endêmicas. Ele já começava a pensar ali marcos regulatórios para os projetos que o Banco Mundial financiava, para tentar preservar nesse sentido, mas não tinha nada específico para os povos indígenas em si. E vai ser de denúncia do que estava sendo feito na Amazônia brasileira, sobretudo em Rondônia, né? Com financiamento do Banco Mundial, que ele vai para, assim não dá, está queimando meu filme, vamos fazer aqui um monte de marco regulatório que vai ter que ser observado, porque a denúncia dessas revistas no exterior, falando sobre o caso dos indígenas brasileiros, tipo os Suruí Paité, os Aimiri Uatruari, o Aimiri Atruari, os Cinta Larga, que estavam passando por um processo quase que de massacre para a criação de rodovia, para você viabilizar esses projetos de infraestrutura e de expansão econômica. Isso tudo chega num contexto em que explode no exterior e, pela primeira vez, o Banco Mundial começa a pensar o que ele vai colocar como marco regulatório para financiamento a partir dos casos que estão acontecendo no Brasil. Então passa a ter uma pluralidade de visões sobre o que está acontecendo com o índio brasileiro e o Clécio vai acompanhando cada etapa disso. Acompanha em 73 esse discurso da integração e do índio como etapa de evolução, né? Eu acho que nessa imagem do Andolô, da mãe amamentando, virando uma Coca-Cola, né? Uma garrafa de Coca-Cola, esse aqui. Eu acho que esse aí marca muito bem, porque está até em 4 etapas, né? São as 4 etapas que tinham ali descritas no Estatuto do Índio de 73, o indígena sem contato,
o indígena praticamente isolado, o início do processo, onde a relação ainda é muito intermitente, até que o processo se conclui e o indígena foi integrado. O indígena deixou de ser índio. Ele virou a Coca-Cola aqui no sistema que o Clécio usa, né? Mas até nisso eu acho que teve essa influência. Tanto que esse quadro é de 79, né? Essa pintura é de 79. Só destacar que essa imagem aqui, com o que você falou, e o Onodolor, que é de dolor, de dor, né? Aqui embaixo, né? Isso aí. Então ele vai acompanhando isso, ele acompanha esse debate que surge em 73 com o Estatuto, que colocava essa questão, será que é o único destino mesmo reservado aos índios no Brasil? Ser integrado, ser aculturado e deixar de ser índio, de certa forma está fazendo debate também sobre a aculturação do país, né? Porque a Coca-Cola vai simbolizar não o índio sendo aculturado por uma teórica cultura nacional, brasileira, né? Mas num contexto mais amplo de globalização que começa a se expandir aqui para o Brasil, dos processos de internacionalização da base da infraestrutura produtiva mesmo, do processo de ordenamento territorial, de controle e exploração dos recursos naturais, que se intensifica muito nesse contexto. Então isso é muito bacana na parte dele. Em 78... Isso. Oi, fala aí. Não, é Oi? isso. Eu ia falar para que vem o Estatuto e depois a emancipação dos povos. Como de 73 a 78, né, você tem esse processo de, opa, o índio tem direito à terra. Então começa a ter uma reivindicação até de grupos que estavam lutando para ser encarados como índio pelo Estado brasileiro. E o Estado falava, não, vocês não são indígenas. De 73 em diante, intensifica, por exemplo, no Nordeste, populações, povos indígenas que já eram tratados como caboclo, como qualquer coisa, mameluco, qualquer outro rótulo étnico regional, e que sempre souberam que eram indígenas, mas viviam num contexto perigoso de se dizer como indígena virar motivo de piada. Na hora que você começa a ter o direito à terra garantido ali em 73, eles começam a vir, inclusive, para o Rio de Janeiro, para a base de dados que a gente tem, os arquivos, né, do Museu do Índio, na FUNAI, para mostrar, ó, aqui, isso aqui tem um documento que está falando do meu bisavô, está falando do meu avô, está falando do meu pai na terra tal. Na década de 20, eu estou aqui na década de 70, eu sou indígena, eu quero meu território demarcado. Então isso vai se intensificar em 88 com a Constituição Federal. Mas de 73 em diante, o Estatuto já começa a surgir em 78 diante disso e também diante do quase que entrave, né, que o Estatuto de 73 gera, que se você é obrigado, enquanto Estado, a delimitar os territórios dos indígenas, você não pode levar esse avanço do desenvolvimento, né, brasileiro em direção ao norte de qualquer maneira, atropelando os territórios indígenas. Você tem que primeiro garantir o direito deles à terra. Isso vira um entrave para o projeto de desenvolvimento nacional da ditadura, vira um entrave para a visão desenvolvimentista que a gente tinha ali, vira um entrave para a própria visão deles de milagre econômico, né? Então, em 78, o que o Maurício Rangel, nosso ministro, o que ele resolve fazer? Não, vamos fazer aqui um decreto cabano, vamos falar da emancipação do índio, vamos reconhecer que nesses 5 anos, de 73 para cá, do Estatuto do Índio para cá, todos os indígenas do Brasil já passaram, exatamente, todos os indígenas do Brasil já passaram pelos 4 processos da aculturação, as 4 etapas, e agora o índio está incluído no Brasil. E o Clécio pega uma notícia de jornal para falar sobre isso, né? Nesses 3 aí. Que ele fala assim, não deu para ver direitinho aí, mas a manchete... Rangel Reis diz que a emancipação dará status político aos índios. E aí ele debocha status político, né? Rei, deputado, presidente, que status político vai ser esse para o índio, né? Até rei. Esse estatuto não, desculpa, esse decreto vai propor. Que era uma lógica de emancipação muito complicada. Que não era uma emancipação, por exemplo, a gente tem a tutela, né, a questão do regime tutelar sobre os povos indígenas, desde 1928 e tem um processo de construção. Em 1910 a gente cria o Serviço de Proteção aos Índios. O Código Civil de 1917, ele estabelece as categorias que são reconhecidas pelo Estado brasileiro como relativamente incapazes, e aí entram os prodígios, entram as esposas são colocadas como relativamente incapazes, né? E aí o tutor delas seria o marido, e os loucos entram nessa categoria, e os índios, que eles chamavam de silvícolas nessa legislação, no Código Civil de 17.
Então, fica ali já pressuposto que os relativamente incapazes perante o Estado, aqueles que não têm capacidade de exercer sua cidadania plena, precisam de um tutor. No caso das esposas, vão ser os maridos. No caso dos loucos, vão ser as instituições psiquiátricas que existiam na época, naquele sentido de Pinel mesmo que tinha aqui no Rio de Janeiro. Aquela coisa que depois a política antimanicomial vai começar a questionar, mas já na década de 50, 60, mais recente. Mas até então o agente responsável pelo manicômio cuida do louco e a gente precisa de um tutor para o indígena. Quem vai ser? Já tem o Serviço de Proteção aos Índios, em 1928 a gente formaliza isso. A gente formaliza que o tutor legal dos índios no Brasil é o Serviço de Proteção aos Índios e depois passa isso para a FUNAI em 67, certo? Então, isso daí colocava como sempre tendo um mediador entre o índio e o seu direito. O índio não tinha capacidade civil plena, não tinha direito civil, não tinha direito político, não podia se organizar para defender seus próprios interesses. Tinha que ter sempre o Serviço de Proteção aos Índios ou a FUNAI ali para intermediar isso. Isso atravessava uma rede de interesses que se aparelhavam, por exemplo. Imagina que era o defensor do direito do índio em 67 com a FUNAI controlada pelos militares. Era o cara que ia falar o que não. O interesse do índio é se integrar à comunhão nacional, viabilizar e participar do processo de expansão econômica para o norte do país e para as outras regiões também, né? Porque ele que podia falar pelo índio. Então, quando fala de emancipação em 78, com aquele decreto do Maurício Rangel Reis, não está falando no sentido de romper a tutela e garantir para o indígena o direito à autorrepresentação política e até em juízo, certo? A capacidade de ele se organizar politicamente para defender seus interesses. Não, é simplesmente falar assim, ó, não tem mais índio no Brasil. Todos os indígenas brasileiros já passaram pelas quatro etapas definidas em 73 para a aculturação. Acabou índio no Brasil, e se acabou índio, a gente não precisa mais demarcar terra, tipo o Parque Indígena do Xingu. A gente pode pegar esse monte de sertanejo, lotear algumas glebas de terra, mas não tem necessidade de demarcar terras, que nem foi no caso paradigmático do Parque Indígena do Xingu. Se a gente pega o mapa das terras indígenas no Brasil, a gente vê litoral, nordeste, sudeste e sul, indo em direção ao interior na Amazônia, botar o Acre como destino e o litoral como ponto de partida. A gente vê um monte de microterra indígena pontuada no mapa das terras indígenas no Brasil, e a primeira grande que aparece é o Parque Indígena do Xingu, certo? E depois, a partir da experiência do Parque Indígena do Xingu, é que a gente vai começar a ter mudanças que levam à demarcação de terras indígenas maiores na Amazônia. Então eles queriam justamente evitar isso com esse decreto de 78. Era isso que estava basicamente colocado. Não pode ter outro parque indígena do Xingu. E aí o Clécio observa isso, né? O Clécio observa esse interesse internacional conciliado com o interesse político da própria ditadura para tentar levar isso, enquanto os indígenas começam a falar, não, a gente está aqui ainda. Em 78 eles começam a se organizar, a realizar assembleias entre vários povos e começa a surgir daí o movimento indígena brasileiro. Isso já é 70 aí, por volta de... 78. Tem até um... E aí em 79 vai sair o Estatuto do Brasil. Tem um relato do próprio Clécio dizendo que a exposição, se eu não me engano, na Galeria Macunaíma, que é a primeira exposição do Astupi do Brasil, é perto da Associação Brasileira de Imprensa, e eles se reúnem, tem um movimento ali pró-índio, né, pró-indígenas. Em algum momento eles usam até a própria galeria. Tem uma repercussão à exposição do Clécio Penedo, e aí, simbolicamente, eles escolhem a galeria para fazer um encontro, para discutir. Então, tinha uma discussão no Rio de Janeiro, que ainda era um grande centro do Brasil, ainda é hoje em dia, mas ali, politicamente, era muito importante na década de 70, e tinha esse movimento também, Brasil adentro, das próprias comunidades indígenas, né? Isso, foi quando começou ali, foi fundamental a atuação da CNBB, e depois do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, né, que surge a partir da CNBB, e ainda hoje está incluído na estrutura dela, de realizar assembleias indígenas, de falar, olha, vão acabar com o pouco direito que os indígenas têm aqui no Brasil. Então, vamos começar essa organização, certo? Vamos fazer assembleias não só dentro de cada aldeia, de cada povo, mas tentando articular diferentes aldeias, comunidades com marcadores étnicos diferentes, com identidade étnica diferente, para localizar perante o Brasil que, como é que os caras vão falar que não existe mais índio no Brasil, né? Com essa pluralidade de povos, de aldeias, de situações étnicas diferentes que a gente tem
O foco passou a ser a Amazônia, até pela questão do movimento ambientalista, que vai abraçar também o surgimento do movimento indígena brasileiro, sobretudo na década de 80 e 90, se consolida com a Eco 92, né? Mas é um processo que começa com as denúncias que eu mencionei em relação aos projetos financiados pelo Banco Mundial na segunda metade da década de 70, e é dali que começa essa aproximação entre o movimento ambientalista que está surgindo no mundo inteiro e o movimento indígena que começa a surgir para prioritariamente falar aquilo que era meio que óbvio. Ó, esse decreto aí é uma maluquice. O que não falta no Brasil são povos indígenas. Essa visão de que os índios vão acabar no Brasil, ou de que índio vai deixar de ser índio, isso é uma doideira. Não tem como sustentar um decreto desse. Tanto que o decreto cai. Ainda bem, né? Aí a gente pensa, a gente tem mais algum fôlego para pensar em emancipação dos povos indígenas e outro termo. Emancipação da tutela, reconhecimento dos direitos deles, né? Do direito à auto-organização, à autodeterminação, mas em outros termos, que não seja uma emancipação no sentido de, ó, vocês não são mais indígenas, vocês não vão ter direito nenhum além dos direitos garantidos a qualquer brasileiro. Então tem o crescimento da ideia da defesa dos direitos, isso está no seu texto, né? Para além da questão da valorização da cultura, lógico, incluindo a valorização da cultura, da identidade, dos territórios, isso que já vinha sendo construído, né? E aí tem a questão dos direitos, né? E a presença do índio diante da sociedade brasileira, o indígena como um atuante da formação do Brasil, ele presente ali, né? Eu acho que o interessante é isso. Ali na década de 70, parece que cai a ficha de que o índio está presente, ele é atuante, ele continua na formação, que é uma preocupação do Clécio, né? Uma coisa que o Clécio leva para os trabalhos dele, a formação do Brasil, da cultura brasileira, enfim. Eu acho que ali é uma afirmação do índio dizendo, olha, eu continuo aqui, estou aqui e tenho direitos e tenho minha identidade e minha cultura. Não é isso? Isso, exatamente, isso é bacana, porque assim, ele é um dos primeiros a colocar o indígena nesse cenário, nesse perfil de atuação quanto que está sendo imposto contra ele, né? Aqui, ó. Nesse aqui é bem interessante, né? É como se fosse o indígena como elemento crítico e de resistência. Esse aqui mais ainda, né? O do vai civilizar sua mãe, né? Vai civilizar tua mãe. Isso aí é basicamente o que está acontecendo em 78, 79, década de 80 e vai se estender até a Constituinte. Os indígenas dizendo assim, ó, eu não estou aqui para ser civilizado por um branco, né? Eu não estou aqui para ver a minha diversidade étnica cultural ser interpretada como atraso civilizacional. Estou aqui para afirmar o meu direito a ser quem eu sou. A nossa organização social própria, a nossa forma própria de interpretar o nosso papel na formação do Brasil, no papel de colonizado e não de colonizador, de descendente direto das comunidades, das populações e dos povos que estavam aqui ao longo do processo colonial e de formação do Estado republicano no Brasil também, porque tudo isso está se dando de maneira não só anacrônica, mas sobretudo sincrônica, né? É o que está acontecendo na década de 70 e 80. E é o que você falou no início também dessa conversa da gente, que tem paralelo gigantesco com o que está acontecendo hoje, né? A década de 80, com a Constituição de 88, ela parece dar um novo fôlego para a gente pensar em que a gente pode fazer de diferente dos cenários da década de 60 e 70, que o Clécio registrou super bem na obra dele. Independente dos governos que a gente teve na década de 90, a gente vê um avanço da perspectiva de superar a tutela, de superar a visão assimilacionista, da aculturação, de que o destino do índio é ser integrado e deixar de ser índio, né? E isso volta com muita força de 2015 para cá e vai agora ter um teor mais institucional de 2018 para cá. Passa a ser uma retomada de um discurso da década de 70 com muita força. Não que processos negativos em relação aos povos indígenas tivessem ficado de stand-by de 88 da Constituição até 2018. Muita coisa negativa também aconteceu com os povos indígenas nesse meio tempo, certo? Mas coisas positivas de superação da tutela e do cenário anterior foram também acontecendo e institucionalmente a gente tinha mais ou menos o seguinte, ó, acabou pelo menos esse papo de aculturação, de integração. O projeto indigenista brasileiro é outro. É um projeto que reconhece a autodeterminação dos povos indígenas, é um projeto, agora um modelo de indigenismo que garante a participação, o controle social dos povos indígenas nas políticas públicas que são instaladas nos seus territórios. Você citou até a questão da Covid, né? Se a gente pegar a estrutura que tem hoje da saúde indígena no Brasil, a gente tem um subsistema de saúde indígena dentro do SUS, né?
que é o SAM, eu não lembro agora a sigla certinha, mas é como se fosse Subsistema de Saúde Indígena do SUS. É uma siglazinha pequena que fica, e ela é controlada pela CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. A CESAI, antigamente era a FUNASA, de 2010 para cá virou a CESAI, e dentro da estrutura da CESAI tem 34 grandes territórios de responsabilidade sanitária federal, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DSAIs. Então, desde 2003, a gente já tem os DSAIs, passa ao controle da CESAI em 2010, mas se você vê como é que ele é formalmente organizado, no projeto que ele foi instituído, você tem, por exemplo, as casais, que são as casas de saúde indígena, e dentro das casais, e dentro do próprio DSAI, que é como se fosse um território grandão, pegando vários povos e várias terras indígenas, você tem um lugar para representantes indígenas de diferentes comunidades e de diferentes povos, diferentes grupos étnicos, no conselho que vai controlar o Distrito Sanitário Especial Indígena. Tem também na coordenação, no controle da CASAI, da Casa de Saúde Indígena. Então passa a ser uma política que, pelo menos no desenho dela, é mais voltada para a participação, para o indígena ter espaço para ele falar o que ele tem como projeto de sanitarismo na sua terra, e não vir um cara com uma visão tecnicista e impor aquilo dali, certo? Passa a ser um outro projeto de indigenismo que praticamente de 2018 para cá a gente vê que saltou de 2018 de volta para a década de 70. A lógica passa a ser: índio tem que produzir de acordo com a visão agroextrativista que a gente tem predominante, agroexportador e agroextrativista que a gente tem, ou pecuarista. Índio tem que abrir o espaço dele para mineração, né? O índio ele é cada vez mais humano como nós, né? A visão de para ser humano ele tem que se aproximar do que a gente faz, nosso modelo de sociedade. E é uma coisa que vem... É o que você falou no início, né? É o que atualiza a obra do Clécio hoje. Infelizmente, né, por esse viés. A crítica que ele fez na década de 70 volta a ser pertinente de 2015, 2018 para cá, com muita força. Uhum. Deixa eu só comentar, porque o Instagram, ele, quando chega uma hora, ele fecha. E aí a gente já está indo... Eu estou de olho aqui no relógio para isso. Tá muito boa a conversa, mas só que só para a gente indicar que a gente está finalizando, e a gente comentar... A gente tem mais 10 minutinhos, né? Oi? Acho que a gente tem mais 10 minutos ainda, né? Tem 10 minutos, mas só para indicar, para a gente não correr o risco de perder isso, né? Indicar que a próxima live é com a Ana Letícia Penedo, é a convidada. E a Ana Letícia também escreveu um texto para o catálogo, e ela pontua muito o texto dela a partir dessa imagem que a gente tem comentado aqui, que você comentou aqui, e ela faz uma relação dessa imagem com uma fotografia de 2019, se eu não me engano. A Marcha das Margaridas, né? Com a Marcha, né, das Mulheres Indígenas, uma fotografia espetacular. A gente vai comentar isso mais semana que vem, sobre isso, sobre a fotografia, vai dar até o nome do fotógrafo, tudo, identificar direitinho, até mostrar aqui a fotografia, mas eu só estou dizendo isso porque a gente vai estender essa relação entre o que o Clécio viu na década de 70 e como isso volta um pouco, né, muito agora em 2020, em 2019, 2020, na atualidade, a partir dessa relação que a Letícia, de forma muito sensível, faz. Ela pinça ali uma fotografia de um acontecimento, do movimento dos grupos indígenas em Brasília, que é o centro do poder hoje, em 2020, né? Não é mais tanto o Rio também mas muito Brasília, na capital. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai estender um pouquinho mais dessa conversa semana que vem com a Ana Letícia, fazendo essa relação principalmente a relação entre ou a partir da relação entre essa imagem que o Clécio faz e a fotografia. E aí... é bastante... Pois não, eu ia comentar o seguinte: a gente está indo para os 10 minutos finais, eu queria te dar a palavra para você comentar, fazer o comentário final, acrescentar o que você quer acrescentar, mas só para a gente não perder e você ficar bem à vontade para falar, queria agradecer muito sua presença aqui, mais uma vez você... Agradeço, participar com a gente. O pessoal tem comentado... O pessoal tem comentado muito aqui, o Fernando Vitorino está falando da leitura muito espetacular da obra do Clécio, professoras de arte, Marili está aqui, a Antonieta está assistindo, a Cláudia, nossa colega de Campos, Lohan, lá da França, está assistindo,
O André, nosso colega, está assistindo, a própria Ana Letícia, né? O Fernando fez várias contribuições aqui no decorrer da live. A gente tem muita gente aqui acompanhando, os nossos alunos, como eu comentei no início. Muito legal, assim, ter você aqui com a gente e contribuindo para essa reflexão sobre a obra do Clécio. Então, eu queria te dar a palavra, só lembrando, fica de olho no relógio, porque... Não, pode deixar que eu sei que corta daqui a pouco. Mas fica à vontade para acrescentar mais coisas e sua palavra final. Não, então eu já vou fazer uma provocação para a Ana Letícia semana que vem, que foi baseado no que ela trouxe no final do ano passado, naquele debate bacana que a gente fez, né? Dessa imagem que você falou e da imagem que ela vai trabalhar semana que vem, mas que ela colocou no dia do nosso debate, daquela mãe liderança indígena de frente na passeata, amamentando o filho, né? E aí quem olha a obra do Clécio podia pensar, tá vendo? O que o Clécio colocou não se realizou, a mãe estava lá, a mãe não virou a Coca-Cola, né? A mãe está lá lutando por direito, só que o Clécio coloca isso exatamente aqui, né? Aquela mãe, de certa forma, representa tanto aquele outro do processo que a gente pensa que vai ter aculturação, vai ter integração forçada, mas não, também ele registrava o quê? A resistência, né? A forma de você se opor ao que vai estar acontecendo. Então acho que essa imagem da Ana Letícia na semana que vem casa não só com isso aqui, na obra do Clécio, mas com isso aqui também, né? De certa forma, ele antevia que, assim, no momento que os indígenas vão não simplesmente ser submissos ao projeto e ao processo que está sendo imposto eles, mas vão se organizar para lutar contra, por exemplo, o decreto de 78, aquilo dali também vai ser irreversível, certo? Eles não vão se desorganizar depois. É a realidade que a gente tem hoje. Talvez o grande distintivo da década de 70, que o Clécio estava observando, e o que a gente tem hoje, é que, assim, se o projeto oficial de indigenismo e política indigenista brasileira voltar a ser o que a gente tinha na década de 70, hoje a gente tem um baita movimento indígena regionalizado, capilarizado, com uma instância nacional fundamental de representação, que é a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, certo? Construída pelas maiores organizações indígenas regionais, que são gigantes mesmo. Tem a APOIME, que pega as organizações indígenas do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo. O restante do Sudeste fica com a ARPIN Sudeste. A ARPIN Sul, para os povos indígenas do Sul do Brasil. A COIAB, que é gigantesca, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, que atua em interface também com o Conselho Indígena de Roraima, que é uma estrutura organizacional brilhante. Desde a década de 70 ela começou a se organizar, ou seja, se organiza no contexto em que o Clécio estava produzindo, e é hoje uma das organizações indígenas de maior destaque no planeta inteiro, em termos de responsabilidade, de estrutura participativa e de estrutura horizontalizada, né? Você tem um nível de verticalização, mas as decisões são todas horizontalizadas, no movimento indígena estadual gigante, o pessoal da FOINE, lá no Rio Negro também. Então, o diferencial desse cenário da década de 70 para o de hoje é isso. Esse projeto que parece que saiu da década de 70 e veio direto para cá, ele vai ter que enfrentar um movimento indígena muito mais organizado, certo? É o que talvez o Clécio não tenha visto, né? E aí, quem sabe, surge um novo artista com a capacidade técnica, mas também com a visão que ele tem, para conseguir registrar esse novo momento no campo das artes, que é esse momento do movimento indígena organizado, fazendo esse contraponto a um projeto que tem tudo a ver com o que estava colocado na década de 70 para o Clécio. Beleza? Beleza. Tá feita a provocação aí, Ana Letícia, Penedo, para a semana que vem. Convido todo mundo aqui para participar. Mais uma vez, agradecer muito. Eu que agradeço sempre aí o convite de vocês. Estou vendo o comentário dela aqui embaixo. Estou aprendendo a usar o Instagram ainda, mas estou vendo o comentário dela. Eu que agradeço sempre. Foi um prazer conhecer a senhora no final do ano passado. Muito bom. Sempre que vocês precisarem aí, eu estou olhando, sempre que vocês chamarem. A gente tinha feito até uma conversa antes, né? Lá no próprio Instituto Federal, a gente fez uma roda de conversa, porque tinha um projeto anterior, um projeto de alunos, apoiado pela FAPESP, Programa Jovens Talentos. Os alunos pesquisaram, sob minha orientação, o Nasce uma Cidade, que é tema da nossa última conversa. Que é o Nasce uma Cidade incorpora as obras do Clécio no Nasce, que é um espetáculo sobre Barra Mansa, e aí a gente fez uma roda de conversa organizada pelos alunos, e aí estava o Ivan e a Antonieta Penedo. Depois eu conheci a Ana Letícia, foi verdade. A Ana Letícia que eu conheci no final do ano passado. A Antonieta eu já conheci naquele dia, verdade. Isso aí. Aqui é na ocasião da mesa redonda. Ô, Ivan, aquele abraço, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí, Ayrton. Obrigadão, hein?
Abraço para vocês, abraço para todo mundo. Semana que vem a gente volta às 19 horas na quinta-feira. A gente vai fazer o ciclo, a gente encerra o ciclo, tem ainda a conversa com a Ana Letícia, depois tem a conversa com o Rafael Cruz, que fez a dramaturgia para o Nasce uma Cidade, um coletivo Sala Preta, Teatral Sala Preta. A gente encerra um ciclo de 6 lives, mas depois a gente vai abrir novos ciclos com novos temas e com outros convidados, tá bom? Obrigado aí, gente, pela audiência, um abraço a todos. Valeu aí, um abraço.